Pozolzinho, mestre Tigrão. Vamos lá, Tigrão, comente, por favor, a vitória da Ponte. Poderia chamar o Gleger, sem problema nenhum. Eu já estava até indo buscar uma água aqui, mas vamos lá. Hoje, o Gleger, eu prometo que eu fecho em 16, tá? É o seguinte. Quanto? 16, cronometra aí, Greg. Já soltei aqui, ó. Eu vou bem no sapatinho hoje aqui, porque jogo 9h30 não é brincadeira, não. Principalmente para quem tem compromisso logo no início da manhã, na nossa quinta-feira, que já está encostando, já está chegando. Olha, um começo muito difícil para a Ponte, chegou a ser preocupante. Os jogadores não se achavam, não ficavam com a bola, não tocavam na bola. Aí a Ferroviária meteu uma bola na trave, né? E foi o Bruno Mezenga, estava batido o Igor Vinhas, isso com 1 minuto e meio de jogo. A Ponte não conseguia passar do meio-campo. Esse novo formato aí, com os zagueiros jogando como primeiro volante, com o Wesley, pela vez primeira começando a partida, fechando aí um quadrado com o Fecim e também com o Leonaldi, pela ordem, Leonaldi e Fecim, não estava dando certo, não encaixou. E eu até, no primeiro momento em que fui acionado pelo Batista, disse, até agora não deu certo e o Muda vai tomar o gol já. E acabou tomando a 8 minutos, né? Uma bola parada, a batida do GG, que aliás é muito feliz em partidas contra a Ponte. Ela bate no chão, o Fabrício se joga, não acha. A respeito muito a técnica, a opinião do Gleger, mas eu acho que foi uma bola muito difícil. Quando ela bate, ela mata o goleiro e o zagueiro muito próximo dele se atira na bola e não acerta a bola. Teve problema de ter ficado com a visão encoberta. Bom, 1-0 para a Ferroviária. Eu falei, nossa, a Ponte desordenada assim, descoordenada, sem ficar com a bola, sem tocar na bola. E toma um gol a 8 minutos com a impressão que poderia ser uma tragédia. Mas aí a Ferroviária, erroneamente, aí é erro de estratégia, mas dizer, não, mas é porque a Ponte subiu. Não, se a Ferroviária continua em cima, a Ponte não acharia a bola. E aí a Ferroviária subiu, voltou, não subiu as linhas, baixou as linhas, né? E subiu a Ponte para cima dela. A Ferroviária recuou a sua equipe, tratou de administrar, imaginou que poderia fazer outros gols naturalmente, mas diminuiu drasticamente a sua intensidade. E a Ponte foi se encaixando. Até o momento em que o Batista me perguntava, equilibrou? Equilibrou. Equilibrou por 2 aspectos. Primeiro, porque a Ponte subiu um pouco a intensidade. Se agrupou mais. E segundo, porque a Ferroviária, também ganhando o jogo, deu todo o campo do mundo e tirou o pé. Tirou aquela velocidade, aquele ímpeto, aquela volúpia de jogo dos primeiros momentos. Eu acho que foi um erro. Não precisaria continuar com a mesma volúpia, mas obviamente que não precisaria ter puxado tanto o time para trás. Aí numa cobrança de escanteio a Ponte empata com o Luca. Eu quero fazer uma correção a mim mesmo aqui. Eu disse que quem puxou a marcação foi o Fabrício, mas na verdade foi o Léo Santos, foi o 14. Ele vai para a bola, se projeta na bola, quase que caindo dentro do gol. Vão 2 jogadores da Ferroviária com ele e o Luca vem numa linha um pouquinho atrás e acaba acertando a bola que veio saindo do goleiro. A Ponte empatou a 20. E aí, foram 12 minutos em que o jogo foi equilibrado, em que a Ponte conseguiu não tomar sufoco e até jogar um pouco no campo de ataque. Após ter tomado o gol, a Ferroviária voltou a ter o amplo domínio da partida. Isso no primeiro tempo. Subiu novamente as linhas, soltou o seu meio-campo, pressionou a Ponte, marcava a saída de bola impiedosamente. A Ponte também cometendo um erro, ao invés de perceber que estava com dificuldade para sair jogando, que a marcação estava muito próxima, ao invés de, sem pudor nenhum, dar alguns chutões para deixar a defesa respirar e, de repente, para brigar por uma segunda bola lá na frente com o Luca, com o próprio centroavante Pedro Júnior, que estava no jogo a esta altura, não. A Ponte tentava tocar, tentava sair de trás tocando e perdia a bola toda hora. Foi um Deus nos acuda. E aí sobressaiu o Igor Vinhas. 3 defesas portentosas salvaram a Ponte de praticamente ser liquidada no primeiro tempo. Estaria consolidado o resultado a favor da Ferroviária.
Eu dizia no intervalo, foi um prêmio para a Ponte, o empate de 1-1, pelo volume, ela jogou mais do que a Ferroviária, ou equilibrou com a Ferroviária apenas 8 minutos. No restante do tempo só deu a equipe Grená da cidade de Araraquara. Só que veio o segundo tempo e a Ferroviária não teve nunca mais a mesma intensidade. E aí louve-se a visão também do técnico Gilson Kleina, que deu uma mexida. Ele mudou o posicionamento do Léo Santos, que passou a atuar como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, com o Fabrício no meio dos dois e com o Thiago Lopes mais do lado direito. E aí ele deu uma liberada básica nos laterais. Cresceu um pouco na partida o Guilherme Santos, cresceu o Kevin, muito fogoso, muito voluntarioso no apoio, e aí a Ponte começou a marcar um pouco mais à frente e não deu todo aquele campo que dava para a Ferroviária dominar e praticamente amassar a Ponte na sua entrada de grande área. Então, o primeiro tempo predominantemente da Ferroviária e um segundo tempo equilibrado, onde a Ponte não tomou mais o mesmo sufoco e até fez com que a Ferroviária tomasse alguns cuidados, porque a Ponte passou a ficar mais com a bola e passou a rondar um pouco mais a área afiana. E o que aconteceu? Futebol é assim, né? Poderia a Ferroviária, numa bola parada, ter feito o gol da vitória? Num escanteio? Poderia. Só que a Ponte é que chegou ao gol de empate. Só que ao gol da vitória, perdão, depois do empate no primeiro tempo. A Ponte, com personalidade, num jogo equilibrado, guerreando demais, com alguns jogadores indo ao excesso físico, indo à exaustão, indo acima do limite, conseguiu manter o jogo equilibrado. E aí, a 39, a cobrança de falta do Fabrício. O Bandeirinha marcou o toca, errou de uma maneira bizonha, de uma maneira ridícula para um profissional da arbitragem. Estava muito em condições o Ribamar. Felizmente, hoje o VAR corrigiu uma grande injustiça que seria cometida. O Bandeira anulou, mas o VAR revalidou e a Ponte, com inteligência tática, com boa consistência defensiva, suportou a pressão apenas de chuveirinho da Ferroviária, que correu muito no primeiro tempo e também depois da metade do segundo perdeu as pernas. Não tinha mais forças para chegar tão à frente e não tinha mais tanta vantagem física contra a Ponte. E aí foi uma questão de administrar um final de jogo dramático, mas onde a Ponte não correu grandes riscos como correu na primeira etapa. Então, melhor a Ponte no segundo tempo. Muito melhor do que a Ponte no primeiro tempo, a Ferroviária. Mas a objetividade e a luta da Ponte premiaram a Macaca numa vitória importantíssima que leva a Ponte a 7 pontos em 15 disputados. Muito próxima de um aproveitamento de 50%, que faz com que talvez a equipe possa fazer, daqui até a 12ª rodada, um campeonato de mais tranquilidade no que tange a parte de trás, a ameaça de rebaixamento, e de um pouco mais de confiança, visando algo em termos de classificação, e se acabasse hoje, a Ponte estaria entre os 2 primeiros do grupo, meu queridíssimo Sérgio Eduardo Pinheiro. Muito obrigado. Aqui no WhatsApp mudou tudo também, hein? Olha, o Ribamar lembrou